bonito, nada para fazer, tranquilidade. Nossa, mas dormi mal, viu? Essa noite parecia que tinha alguém construindo alguma coisa aqui na vizinhança. Deixa eu dar uma olhada lá em cima, né? Você já conhece a casa, então. É o quê? Fizeram uma obrinha aqui durante a noite, construíram uma piramidezinha. Que é isso? Bom, gente, isso aqui, na verdade, é um modelinho que eu fiz mais ou menos em escala de como seria ter no meu quintalzinho aqui a grande pirâmide de Gizé, como seria no seu quintal. Ela fica perto do Cairo, no Egito, né? E eu tentei fazer numa escala mais ou menos realista, né? Um bloco, 1 metro. A base tá ok, né? São aproximadamente 230 metros de base, mas por causa da angulação não dá a mesma altura. E por incrível que pareça, ela seria mais alta que isso. Então, eu estaria vendo ela mais ou menos até aqui, assim. Se, né, não, aqui. Se fosse para ter uma ideia real mesmo, né? Eu não consegui fazer a altura certa, eu preferi deixar a base para a gente ter uma ideia do volume desse trem aqui, tá? Essa aqui é a pirâmide de Khufu, também conhecido como Keops, que é o nome em grego dele, como os gregos chamavam. É a grande pirâmide, porque é a maior pirâmide de Gizé. Gizé é o lugar, né? Mas é do faraó Khufu. Esse faraó, ele governou o Egito por algumas décadas. É meio difícil saber exatamente quanto tempo, né? Você tem algumas fontes e tal, mas ainda se discute, talvez 25, outros falam 40 anos e tal. Mas o que importa é que a pirâmide em si, ela foi construída há aproximadamente 4.600 anos atrás, né? E é a única maravilha da antiguidade que ainda está entre nós. Ela não é, claro, ela não está hoje em dia desse jeitinho, acho que todo mundo já viu foto da pirâmide, né? Tá um pouquinho mais desgastada, mas é impressionante depois de 4.600 anos como ela se conserva relativamente bem. Eu usei o quartzo aqui para fazer, né, no Minecraft, para dar uma para ela parecer um pouco mais como ela seria quando foi construída, porque a parte externa, a cobertura externa foi feita com calcário polido, então teria mais ou menos essa aparência mais branquinha assim do que ela é hoje, né? Boa parte disso foi retirado já e tal, roubado e tal, mas seria mais ou menos assim. Imagina isso no solão, né, nessa área, fica perto do Cairo, mas já na boca aí do deserto, naquele solão, um negócio desse branco, gigantesco, brilhando, um sol, assim, né, quase. Mas na verdade essa pirâmide é o quê? Ela é uma tumba, né? Ela foi construída para guardar o corpo do faraó. E é isso que me interessa um pouco mais, tá? Embora eu não tenha conseguido dar a altura certa, faltou alguns metros ali, eu tentei seguir com bastante cuidado as medidas no interior. Então a gente vai conhecer um pouquinho como é o interior da pirâmide, o que tem dentro dela, né? Então vamos lá. Só para ver a entrada, né? Grande, é impressionante mesmo, né? O tamanho disso aqui. Mas a entrada, né? Ela não fica no nível do solo, ela fica num eixo. Dá para ver que tá alinhado com o topo dela. Isso é importante. A gente vai ver que tudo aqui dentro é bem alinhadinho. E isso é mais impressionante ainda. Ela não fica
na base em si, né? E não, só para falar, no interior, é claro, tem essa coisa dos blocos, do Minecraft e tal. Aí as cores em si, essas tochinhas, não vão estar, claro, de como são ou como eram, tá? Tomei uma liberdade aí. Outra coisa, eu coloquei aqui, tem aquelas coisas de lenda, de maldição do faraó. Na verdade, isso nem era muito comum de ter algum tipo de aviso escrito, nunca na entrada, na verdade, inscritos nas paredes e tal. Mas eu vou falar um pouquinho desse negócio de maldição quando eu fizer a tumba do Tut, do Tutankhamon. Tá? Mas eu só dei dois exemplos aqui. Invasores serão julgados, deuses não aceitarão suas oferendas, ou invasores se tornarão impuros, porque na verdade foi roubado. Foi roubado aqui, já dou spoiler, tá? Mas vamos descer um pouquinho. A gente começa, né, numa descida, tá? Vamos conhecer aqui o interior. E você tem já uma primeira subdivisão. Eu vou rapidinho, gente. Isso aqui é uma área que fica abaixo da base da pirâmide. Ela vai cavando ali na rocha matriz e fica abaixo, seria ali do nível onde está minha casinha lá, tá? Isso aqui ficou inacabado, tá meio doidão e tal, não sei o que, tem um buraco de uns 3 metros, meio não sei o que, isso aqui vai uns par de metro para frente e tal, eu só fiz mais ou menos. Eu estava falando de alinhamento, né? Deixa eu ver mais ou menos aqui. Se eu pegasse aqui, se não me engano, e subisse direto, né, fosse voando aqui, eu ia dar certinho no topo da pirâmide. Mas antes eu ia acabar passando por uma outra galeria que a gente vai ver, que é a tumba da rainha, e perto da tumba do faraó. Tá? É tudo alinhado num eixo norte-sul, com o centro da pirâmide, mas também com o topo dela. Isso é muito, muito, muito louco, muito impressionante, assim, né? Para hoje é tenso, mano, para aquela época. Bora subir. Corre, filho! Tá? Sobe mais um pouquinho. Beleza. Então, ó, subir aqui. Tem outro, né? Outra ascensão, você vê que nada muito plano. Aqui, se eu for reto, é o que a galera chama, né? Da tumba da rainha, que se pensava talvez que onde ficaria o corpo dela. Eu coloquei aqui como se fosse um sarcófagozinho, né? O teto ele não é retinho, ele tinha. E tem todo um esquema para retirar peso, porque imagina o tanto de pedra lá em cima que esse teto tem que aguentar para não cair. Então tem um esquema muito complexo de engenharia aqui. Mas bom, mas hoje se acha que isso pode ser na verdade uma câmara cerimonial que tinha uma estátua do faraó e tal, porque quando acharam não tinha mais nada aqui, né? Ela foi quando acharam, tinha os nichos às vezes nas paredes assim, mas quando os egiptólogos, né, aí há uns 150 anos e tal, 100 anos e tal, começaram a ter mais, descobrir um pouco mais sobre isso, quando achar as entradas e tal, não tinha mais nada, isso já tinha sido roubado há muito e muito, muito tempo atrás, há séculos atrás, tá? E aqui você tem a grande galeria, né? Você vê que a altura do teto é algo impressionante já para a época. Eu coloquei a tochinha lá até para a gente ver, né? E você vai subindo, tem uns nichinhos na parede também, e chega até a câmara onde aí sim ficava o faraó. Né, onde foi depositado o seu corpo. Lembrando, né, para os egípcios, você tem a importância da conservação do corpo, mumificação e tal, não sei o que, vida após a morte, né, uma crença em vida após a morte. Se colocava muita coisa junto aos restos mortais, né, coisas que poderiam usar no pós-vida, mas isso não era só aqui não, né? Assim, é todo um complexo em volta. Você tem barcos, por exemplo, em outros lugares aqui próximo da pirâmide, para o faraó poder dar aquela velejada tranquilo no Nilo, no pós-vida, tá?
Então a pirâmide, ela por dentro é mais ou menos esse tamanho. Aqui eu tentei ser o mais fiel possível. Eu consegui, realmente, se eu fosse dali, eu ia chegar no topo. Depois eu mostro para vocês, eu dou umas diquinhas de como fazer isso, tá? A melhor maneira de você construir esse tipo de coisa, que você precisa de medida, né? Porque a gente não tá brincando, tem que pesquisar, olhar, ver as medidas e sim, sim. Então é mais ou menos assim o interior era, né, da pirâmide, tá? Mas era tudo um complexo, várias outras pirâmides, mas mesmo quando ela foi construída, você tem um monte de outras coisas próximas também, canais que ligavam até aqui, você tem outras entradas, um monte de coisinha. Mas espero que tenha dado para ver legal. Só vou mostrar umas diquinhas de quem quiser para como construir esse tipo de obra faraônica, literalmente. Eu vou só pôr umas diquinhas aqui. Sim, sim. Beijo, beijo, então. Tá na hora de colher! Bom, só para falar um pouquinho como é que foi a construção, falar rapidinho. É claro que num negócio desse tamanho aqui, né? Eu tô na versão Bedrock do Minecraft. Eu estava acostumado com a versão Java lá e tal, então tive que me adaptar, mas eu usei, claro, a função aqui, barra fill, que é mais ou menos simples, né? Você pega as coordenadas, depois eu não vou ensinar vocês a fazer isso, mas, né? Sei lá, y não, né? Então, e aí você consegue construir coisas ou linhas e por um espaço maior automaticamente, mas o grande segredo, na verdade, não é esse. Não. Vou quebrar um pedaço aqui para vocês verem qual que é o grande segredo de construir um trem desse. Eu fiz ela oca, não só porque pelo barra fio é mais fácil, é legal que dá para ver até um. Mas aqui não vai dar para ver, porque para facilitar dei uns barra-fios gigantescos aqui, né? Mas vocês estão vendo aqui seria a entrada e tal. Antes, tá vendo que tem um monte de coisinha saindo daqui, saindo dali, vindo para cá, vindo para lá. A ideia é que antes, aqui, por exemplo, vai até o topo da pirâmide, lembra que eu falei que tem que ser alinhado? Eu cavei um buracão até aquela parte lá embaixo para ter certeza que estava tudo sempre alinhadinho, bonitinho e tal. Fiz um monte de marcações, né? Aí você pega o projeto que você tem nesse tipo de obra, quando ela é gigantesca, assim, fazer as marcações antes ajudam. Então tá tudo antes de eu fazer, essas paredes e tal, se vocês verem aqui, é tudo cheio de marcaçãozinha de distância, não sei o que. Isso assim, vocês estão vendo aqui um pequeno probleminha, né? Dá para sair por aqui, por esse lado da pirâmide também, tá bom? Mas é isso aí. É uma dica que às vezes rola de fazer, tá? Quando é muito grande, faz o negócio oco e faz as marcações e depois preenche.